muito bem-vindo. Meu nome é Ayrton Menezes, eu sou zootecnista, sou técnico em agropecuária e sou desenvolvedor do software Cerrados. Bom, gente, esse software, uma pequena introdução, ele foi desenvolvido com base nos livros do Cerrados, Correção de Solo e Adubação. Nele a gente trouxe as perspectivas da matéria orgânica, como que ela seria baixa, média, adequada e alta dentro do nosso processo ali de análise de solo. Quando a gente faz aquela análise de solo, que vem um resultado para a gente vai fazer aquela interpretação com base nesses dados. O software Cerrados, Correção de Solos e Adubação, ele traz alguns fatores para a gente mensurar essa questão na matéria orgânica, onde a gente vai ter, de acordo com a textura do solo, média, arenosa, muito argilosa, etc. Do mesmo modo, a gente entrou com a CTC, que é a capacidade de troca catiônica, a pH 7. A gente utilizou essa tabela 2 desse livro, interpretação de resultados da determinação da CTC, a pH 7 em amostra de solos do cerrado, na camada de 0 a 20 centímetros. A gente utilizou essa tabela dentro do software. Cálcio e magnésio foi a tabela 3, interpretação do cálcio e do magnésio, numa profundidade de 0 a 20 centímetros. A gente usou esses parâmetros. Saturação por alumínio foi a tabela 5 desse livro, a gente utilizou esses parâmetros. Do mesmo modo, o pH, tabela 9, potássio, tabela 12, fósforo, temos o sequeiro, tabela 6, e temos o irrigado, tabela 7. Enxofre foi a tabela 11 que a gente utilizou. Micronutrientes foi a tabela 10, onde a gente tem o boro, o cobre, o manganês e o zinco. E a gente utilizou o livro Cerrados, uso eficiente de corretivos e fertilizantes em pastagem, onde a gente utilizou a tabela 4, que é a saturação por bases recomendadas para o plantio de gramíneas forrageiras na região do Cerrado. Aqui a gente utilizou essas gramíneas forrageiras, como o andropógon, a braquiária rusiziensis, pânico máximo, e a gente utilizou com base nessa saturação por base. As leguminosas foi a tabela 5 desse livro, onde a gente utilizou estilosantes, a gente utilizou leucena, soja perene e a seguinte saturação por base também. O triângulo textural, para a gente definir se o solo ele é arenoso, se ele é argilarenoso, foi com base nesse triângulo textural aqui, onde a gente tem arenoso, médio, siltoso, argiloso e muito argiloso. Pronto. O software foi desenvolvido também um pequeno manual para ele. Aqui a introdução, como que esse software foi construído com base nessas literaturas que a gente mostrou na apresentação, e seguimos com a instalação. Para que você instale o seu software de maneira correta, sugerimos primeiro que você faça a instalação do Microsoft Runtime. Aí você vai entrar nessa tela, você vai descer e você vai fazer o download, e após o download você faz a questão da instalação. É aquela instalação padrão, só seguindo até você conseguir instalar. Vamos fazer a instalação do nosso software, os Cerrados. Aqui é uma pequena telazinha de gravação, vou minimizar ela. Aqui tem um termo de uso do software, depois você pode estar fazendo a leitura. Você aceita. Concordo utilizar a senha 2209-2000 e avança. Aqui vai pedir o local para você fazer a instalação do seu software. Você vai fazer a instalação e você vai seguir. Aqui, se você quiser criar um atalho, eu não vou querer. Vai seguindo a instalação, vai preparando para instalar. Vamos aguardar um pouco para ser realizada a instalação. Pronto, a instalação ela foi concluída.
Nessa tela, você vai encontrar ela quando você iniciar o software. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar o meu e-mail. E eu digito uma senha. Essa senha ela tem que ter no mínimo 6 caracteres. Quando eu fizer isso, eu vou clicar em cadastrar. Lembrando, eu tenho que estar conectado à internet até eu ter essa pequena frase aqui, ó, usuário cadastrado. Após isso, eu clico em confirmar. Nas outras vezes que eu acessar o software, eu só coloco o meu e-mail e a minha senha e clico em continuar, que ele vai continuar. Pronto. Aqui estamos na tela inicial do software. Nessa tela, a gente tem cerca de 4 botões. O primeiro botão, análise de solo, fertilizantes, iniciar e referências. As referências são, falamos um pouco sobre o autor, questão do meu LinkedIn, questão do design da interface, quem foi que fez, e também alguns agradecimentos, e os livros que foram utilizados e o contato, certo? Análise de solo. Essa análise de solo aqui, ela é utilizada quando você quer guardar uma análise de solo dentro do software. Como que você vai fazer isso? Você vai, por exemplo, clicar aqui. Quando você clicar, você vai colocar o nome da pessoa, por exemplo, Moraes, e você vai clicando nos ícones e vai fazendo a questão da digitação dos elementos de acordo com a tua análise de solo. Beleza. Lembrando de você observar essas nomenclaturas que a gente vai ver lá no iniciar. E aqui a gente tem a questão do fósforo escolhido e do fósforo escolhido aqui. Se eu colocar o fósforo não, aqui é o pH, perdão, e aqui é o fósforo escolhido. Aqui a gente pode até alterar depois. Se eu colocar o pH escolhido 0, ele vai... Vamos ver aqui a mensagem. Digite 0 ou 1 em. O pH escolhido 0, ele vai ser o pH em água. Se eu colocar o pH escolhido 1, ele vai ser o pH em solução de cálcio, cloreto de cálcio. E o fósforo escolhido do mesmo jeito. O 0 vai ser em melic e o 1 vai ser em resina. Só é um adendo. Os demais vão seguir do mesmo jeito. A areia. A areia aqui são em gramas, onde eu vou ter em torno aí de 1 kg. 672 gramas, 221, 107. Isso aí você vai digitar de acordo com o que você vai encontrar na tua análise de solo, certo? E esses demais valores aqui, vamos seguir. Quando você clicar aqui em salvar, ele vai estar salvando aquele dado ali, Moraes, por exemplo. Eu não digitei nada, mas ele vai salvar. Vamos aqui em iniciar aqui, ó. Iniciar, ele vai te dizer como que você vai estar colocando esses dados. Por exemplo, centimol por decímetro cúbico. Aqui miligrama por decímetro cúbico. Aí você vai digitar do mesmo modo aqui. A gente pode estar até fazendo uma alteração depois. Colocar aqui como que você vai estar fazendo esse salvamento. Fertilizantes. Fertilizantes aqui você pode descer aqui embaixo. Você pode adicionar um fertilizante. Você pode fazer a edição de um fertilizante. Aqui você coloca os valores do quilo. Você coloca o percentual de nitrogênio, de fósforo, de potássio e de enxofre aqui dentro dessas colunas. O percentual você vai dividir por 100, por exemplo, a amônia anidra ela tem 82%, então você vai colocar 0,82. E após você estar fazendo esse tipo de mudanças, de adições, você clica aqui em salvar, que ele vai salvar. Só lembrando que esse salvamento ele vai ser salvo no teu computador. Se você desinstalar o software e instalar de novo, não vai aparecer lá, porque ele vai salvar apenas no teu computador. Não tem uma forma de salvamento para a nuvem ainda. Vamos iniciar uma análise. No caso, aqui a gente tem a opção de a gente mesmo inserir
Se eu não quiser guardar a minha análise de solo lá naquela opção, eu tenho a opção de guardar ela, de só fazê-la aqui e seguir em frente. Por exemplo, eu posso estar colocando valores aqui. É claro, esses valores eu tenho que fazer eles de acordo com os valores que eu tenho disponível na minha análise de solo. Aqui é um pequeno conversor. Se eu quiser converter alguns valores de miligrama por decímetro cúbico, eu posso estar convertendo eles para centimol. Por exemplo, a questão do miligrama por decímetro cúbico de, de manganês, eu posso estar convertendo. Eu venho aqui. No caso aqui só temos o potássio, o enxofre, o cálcio, o magnésio, enfim. Quando eu colocar aqui, que é o que geralmente vem na análise de solo, escrever aqui e clicar em converter, ele já vai fazer a conversão direto lá no ícone ali, ó, alumínio. Ele fez a alteração quando eu converti aqui. Quando eu sigo em frente, não, vamos voltar ali que eu tenho uma coisa para mostrar. Por exemplo aqui, Laureano, cliquei em calcular, ele vai mostrar se a granulometria ela deu 100%. Isso é importante. Caso não, você dê uma revisadinha. É importante frisar que não aceita, por exemplo, 100% aqui somar isso aqui para dar um valor de 1000. Pode dar 9999 e o programa ainda aceita com 100%, faz um arredondamento. Vamos seguir. Aqui ele vai já te dar algumas respostas de acordo com o que tu escreveu. Por exemplo, textura do solo. Ele vai te dar a textura média com base naqueles valores da granulometria. Ele vai te dizer. Isso é com base naquele triângulo textural que a gente falou aqui. Ó. Esse triângulo textural aqui, ele é que vai te dizer. A gente usou principalmente os valores de areia e de argila para a gente estar fazendo essa resposta aqui. Voltando para o programa, a gente tem nessa interpretação aqui, a gente vê se o potássio ele está, como que ele está, se ele está baixo, se ele está médio, se ele está alto, de acordo com aquelas tabelas que a gente viu anteriormente. Do mesmo modo, CTC, cálcio, magnésio, a questão da saturação por alumínio também, e saturação por base, dentre outros fatores. Saturação por alumínio também, a gente encontra essas respostas, que é a saturação por alumínio, que é a saturação por base. E aqui são os micronutrientes também. Avançando, a gente vai ter essa tela onde a gente vai escolher a cultura que a gente deseja estar fazendo a adubação. É importante frisar que essa adubação ela vai ser uma adubação de fundação. Quando você inserir a tua cultura, é o que o programa ele vai te dar a saturação. Vai te dar a recomendação. A saturação por base, ele vai te dar uma recomendação de acordo com a planta que tu escolheu. Essa recomendação ela está naquelas tabelas anteriores que a gente viu. A saturação por base esperada estamos em 60%. Superfície de adubação tá em 100%. Você vai colocar em 100% ali do superfície do teu solo. O percentual de reatividade do calcário, que é o PRNT, você vai escolher. Geralmente, nessas regiões a região que eu moro, ela é 66,9%. E a profundidade de incorporação, que pode ser, o padrão é 20%, 20 centímetros. No caso da gessagem também, a gente tem essa percentual de superfície em 100% do solo e a incorporação em 20 centímetros, que é padrão. Lembrando, essa necessidade de gessagem, ela vai ser você que vai definir se ela vai ser necessária ou se ela não vai ser necessária. Mas em todo momento ela vai estar mostrando a quantidade que você vai estar colocando. Prestar atenção que o calcário está em tonelada por hectare e a gessagem está em quilo por hectare, por isso que é maior. Pronto. Aqui eu vou definir se a minha cultura ela vai ser utilizada em sequeiro ou se ela vai ser irrigada.
ou pastagem solteira ou pastagem consociada. Isso vai ter uma alteração também. Vamos lá. Aqui a gente conseguiu nossos valores aqui de nitrogênio, de enxofre, de fósforo e de potássio. É importante frisar também que esse software, esse aplicativo, ele só vai utilizar esses macronutrientes que são para a pastagem mesmo, que são os mais utilizados. Então aqui a gente, como eu fiz a alteração, por exemplo, colocar aqui em irrigado, ele vai me dar um valor de 0, e se eu colocar aqui em sequeiro, ele vai me dar um valor aqui de 60. Isso é para mostrar que existem alterações na adubação enquanto você fazer essas escolhas. Quer fazer uma pastagem consorciada, é um tipo de recomendação. Quer fazer uma solteira, é outro tipo. É sequeiro, é um tipo. É irrigado, é outro tipo. Importante também falar que esse software ele foi desenvolvido para a região do Cerrado também. E aqui a gente tem os nossos fertilizantes, aqueles lá que a gente mexeu, que a gente mostrou no início, eles estão aqui. Para me selecionar os fertilizantes, eu tenho que clicar em Ctrl e segurar, que é aqui ele selecionou a amônia nídrica e outra amônia nídrica também. Aqui eu vou colocar só alguns padrões, já que a gente não tem o preço especificado. Ele também faz alteração se você colocar os preços por quilo direitinho, que não é o caso que o programa colocou, a gente só balizou em R$ 1, justamente porque esses preços eles vão variar no mercado também. Então, quando você pega o software e você tiver os produtos disponíveis na sua região, você vai fazer essas alterações de preço por quilo e o percentual de nitrogênio, de fósforo e potássio que ele vai ter dentro da mistura. Por exemplo, aqui a ureia. A ureia é 44%, pode ser 45%. E vamos seguir. Quando eu seguir aqui, ele vai fazer o que para mim? Ele vai me dar uma formulação. Nessa formulação, ele vai me trazer as quantidades de cada fertilizante que eu colocar e ele vai me dar o percentual que ele atendeu. Aqui no caso, nesse primeiro bloco, a gente tem a quantidade, por exemplo, o enxofre foi 40 quilos e 400 gramas, a amônia nídrica foi 69,06 e aqui a percentagem de nitrogênio que ela trouxe consigo, 6,22. Na verdade, é a quantidade de quilos aqui, ó. Ela trouxe deixou 6,22 quilos dentro da formulação total. Esse outro quadro ele vai me trazer a quantidade que está sendo requerida, por exemplo, 35 kg de nitrogênio, 35 kg de fósforo, 60 de potássio, 40 de enxofre, e aqui a quantidade que ela conseguiu atender. E aqui os status, se atendeu tudo ou se não atendeu tudo aqui. Certo. Então, a gente vai clicar nesse botão e vamos fazer o nosso relatório, que vai ser um relatório em PDF, onde ele vai estar dando essas informações nossas. Por exemplo, relatório, teste 44, por exemplo. Aí eu já salvei meu relatório, ele me deu a informação de que ele está salvo. Então aqui eu vou abrir a minha área de trabalho e vou encontrar o relatório 44. Aqui ele vai me dar a interpretação da análise de solo, nesses valores, igual ele trouxe no programa. Ele vai me dar a planta que eu selecionei, a exigência dela, vai me dizer qual tipo de plantio eu escolhi, no caso sequeiro, o modelo de pastagem, se é consorciado ou se é solteiro, a saturação por base dessa planta, vai me dar a superfície padrão da calagem, que é 100%, geralmente é esse valor, a incorporação da calagem, que é em 20 centímetros, isso aqui é em centímetros, o PRNT do calcário, a gessagem, a incorporação da gessagem. E aqui ele vai me dar a necessidade de calagem e a necessidade de gessagem. Lembrando, necessidade de gessagem você vai escolher se vai ser necessário no seu solo ou não. E aqui vai ser a recomendação de adubação por hectare. Aqui são
os fertilizantes que eu escolhi. Aqui são a quantidade de cada um deles, a quantidade total por hectare e aqui a questão do custo. Quanto é que está me custando cada um deles. Aqui é o atendimento e a gente fecha aqui.